7h30 da manhã, estamos de volta ao vivo para toda Santa Catarina e a gente começa hoje uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Primeiro candidato que está com a gente aqui, candidato Dário Berg, que aliás é candidato à reeleição. A vaga que se abre, candidato, é a do senhor e o senhor está brigando pela reeleição, não é isso? Muito bom dia, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia, bom dia os telespectadores aqui da AMD. Na verdade, todos estão querendo a minha vaga, entendeu? O que é um negócio interessante, natural. Democracia é isso, democracia é diálogo, é conversa, é entendimento, é convencimento. Quer dizer, aquela pessoa que tiver mais capacidade de se colocar como o agente principal para representar Santa Catarina no Senado neste momento, ele vai ganhar a vaga e vai defender os interesses do catarinense e dos brasileiros. Candidato, nesses 8 anos, o senhor ocupou posições de destaque no Senado, né? Esteve na Comissão de Orçamento, esteve na Comissão de Educação, e agora o senhor está brigando para continuar na vaga. Por que o catarinense, o que o senhor diria para quem está nos acompanhando, por que ele tem que lidar, por que o senhor gostaria que o catarinense lhe desse mais 8 anos? Olha, como eu falei, essa é uma oportunidade interessante, importante para mim divulgar as funções que eu exerci e os recursos que eu trouxe para Santa Catarina e a defesa que eu fiz do Estado catarinense. Você veja bem, nunca na história de Santa Catarina um senador trouxe tanto recurso e exerceu tantas funções extremamente importantes, como, por exemplo, você já mencionou, fui presidente da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, a comissão mais cobiçada entre todos os parlamentares brasileiros, fui o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, e atualmente sou o presidente da Comissão de Infraestrutura. Isso me permitiu adquirir uma experiência que é muito importante lá em Brasília, para você saber os caminhos que você tem que seguir para defender os interesses de Santa Catarina, para trazer os recursos necessários. E nunca na história de Santa Catarina um senador trouxe tantos recursos como eu trouxe. Então, nunca na história de Santa Catarina um senador fez mais do que eu. Então, se é pelo desempenho, pelas funções exercidas, eu diria que eu estou preparado, estou credenciado para merecer, de certa forma, a confiança dos catarinenses para exercer esse mandato por mais 8 anos. Senador, na sua vida política, o senhor foi prefeito de São José, prefeito de Florianópolis, agora senador, mas o senhor passou pelo antigo PFL, passou pelo PSDB, passou pelo MDB, agora o senhor está no PSB. O senhor acredita em ideologia partidária? Olha, a minha vida partidária realmente é uma tragédia, entendeu? Porque nós não temos verdadeiramente partidos políticos que defendem fundamentalmente um processo ideológico. Nós temos 33 partidos hoje, que dificultam a governabilidade, que desmontam, de certa forma, a democracia, que não tem uma ideologia definida, portanto, tanto faz você ser do partido A ou do partido B, a forma de atuar dos candidatos e também dos parlamentares eleitos é praticamente a mesma. É um por todos, todos por um, aquele que se sobressair mais recebe o respeito e a consideração da população, e é nesse sentido que eu também caminho, porque você veja bem, o presidente da República, tem vários presidentes da República que já passaram por inúmeros partidos, e faz parte da cultura e da história de Santa Catarina isso, que acho que não é nenhum demérito, pelo contrário, é buscar novos caminhos para fazer mais e fazer melhor. Mas o senhor acha que o eleitor entende isso? Porque ontem o senhor enfrentou vaias no palanque do presidente Lula aqui na nossa capital. Tem também a história do voto pelo impeachment da ex-presidente Dilma. Como é que o senhor acha que o eleitor entende tudo isso? Olha, como é que o senhor recebeu as vaias? Olha, eu entendo isso com total naturalidade. Foi meia dúzia de pessoas, entendeu? Eu nunca fui tão aplaudido por tanta gente, nunca tinha feito um discurso para 15, 20 ou 30 mil pessoas, não sei nem quantas pessoas deu. A Polícia Militar fala em 18 mil. 18 mil, 20 mil pessoas aproximadamente, então. Nunca tinha feito um discurso para tanta gente, embora nas minhas campanhas de prefeito eu reunia muita gente, mas como era no âmbito municipal, nunca cheguei a um ponto de ter 20 mil pessoas me ouvindo e me assistindo. Mas se você perceber mesmo no fundo, eu fui muito aplaudido,
fui muito bem recebido, me sinto muito à vontade, estou com muito entusiasmo e com uma expectativa muito boa de renovar o meu mandato para representar Santa Catarina no Senado Federal. O senhor falou da questão da infraestrutura, o senhor está à frente da Comissão de Infraestrutura, um problema sério que o nosso Estado tem, e o Senado representa o Estado, né? Isso é sempre bom a gente lembrar, é a questão das nossas rodovias. As nossas rodovias estão em petição de miséria aqui em Santa Catarina. O que o senhor, como senador reeleito, pode fazer ou pretende fazer, caso seja reeleito, para amenizar essa situação? Olha, esse é um item importante. Quando eu fui presidente da Comissão de Orçamento, eu trouxe para Santa Catarina, para as BR 470, 280, 285, 282, cerca de 650 milhões de reais. Mais de meio bilhão de reais. Se as rodovias, se as obras das rodovias federais não pararam até esse momento, foi fruto daquele nosso esforço naquela oportunidade que eu tive de ser presidente da Comissão de Orçamento. E, lamentavelmente, esse é um dos motivos também pelo qual eu dei uma guinada na minha vida. A grande verdade, guinada política, a grande verdade é o seguinte: nós estamos 4 anos aí, o presidente da República mereceu aqui a mais expressiva votação de todos os estados federados e não entregou uma obra. Não tem uma obra do governo federal. E olha que o governo federal recebe muitos recursos do governo catarinense. Ou seja, nós contribuímos com o governo federal com cerca de 100 bilhões de reais, recebemos um pouco mais de 10% disso, e se fosse ainda para investimento em obras de infraestrutura que transporta a nossa riqueza, ainda tudo bem. Não, mas esses 10 bilhões de reais que vêm para nós são recursos vinculados para a educação, para a saúde, para a assistência social, então fica difícil. Eu sou senador, eu preciso apresentar resultados, eu preciso apresentar serviço. Quando o presidente não distingue Santa Catarina, ele acaba prejudicando não só a população de forma geral, mas eu também, como sou o representante de Santa Catarina. Senador, o nosso grupo de dados aqui, o nosso núcleo de dados, levantou que 95 servidores estão à disposição dos 3 senadores de Santa Catarina. O que o senhor acha desse número? É muito, é pouco, é bom? O senhor é a favor, o senhor é contra? Sua opinião para isso? Bem, depende de como a gente vê as coisas. Na verdade, eu acho que pode ser reduzido. Eu acho que tudo precisa estar em constante evolução e reforma. Nós precisamos ir adaptando a legislação e os benefícios e os privilégios a uma realidade dos tempos modernos. Eu sou a pessoa que mais defendo isso, portanto, esse número, se reduzir, tudo bem, não tem problema nenhum para mim. Eu ajo com a mesma naturalidade e certamente apresentarei os mesmos resultados. Mas isso é um processo evolutivo também, entendeu? É evidente que o senador ele precisa ter uma assessoria. Talvez não precisa ter uma assessoria tão grande quanto tem, mas que precisa de uma assessoria, precisa. Se o senhor tiver mais uma vez a oportunidade de ser senador para o Santa Catarina, o que o senhor gostaria de deixar marcado numa próxima oportunidade, no próximo momento eleito? Olha, nós temos uma série de problemas a resolver ainda no Brasil. O maior problema que nós temos é a reforma tributária. A reforma tributária é um problema seríssimo porque hoje você precisa ter na sua empresa, e eu sou empresário, sei disso, um departamento jurídico maior do que um departamento contábil. O tamanho é o emaranhado de legislação, de portarias, de decretos, de instrução normativa, de licenças que precisam ser constituídas para que a gente possa empreender, para ajudar quem trabalha e quem precisa. Então, simplificar isso é uma necessidade urgente, premente, necessária. O difícil é que fazer uma reforma tributária é complexa porque o governo federal não quer abrir mão de receita, o governo estadual quer receber mais, o governo municipal quer arrecadar mais e a população quer pagar menos imposto, o que é natural. Por isso que não se faz uma reforma tributária grande, enorme, substancial. Mas se nós formos fazendo a reforma tributária, em parte simplificando métodos, conceitos,
adequando à realidade e implantando um sistema de cobrança da população progressiva, ou seja, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Isso é óbvio que eu estou dizendo, mas por que eu estou dizendo isso? Porque hoje no Brasil, quem ganha mais paga menos e quem ganha menos paga mais. Quer dizer, a lógica está invertida. Essa é uma discussão que precisa ser travada, porque o país é um país pobre. Aliás, o país empobreceu muito nos últimos anos. Voltamos ao mapa da pobreza, da miséria e da desesperança. Isso é muito ruim. Aqui em Santa Catarina, que é um estado modelo da Federação Brasileira, nós temos 500 mil pessoas, 500 mil de pessoas que estão passando fome. Isso é inaceitável, isso é inadmissível. Esse é o primeiro ponto que um governo tem que atacar, porque nada é mais injusto do que você chegar em casa e não ter o que dar de comer para os seus filhos. Quer dizer, isso é uma desumanidade, isso é uma coisa que eu não posso aceitar. Eu até fico imaginando se eu chegar em casa hoje à noite e os meus filhos estiverem chorando porque não se alimentaram. Quer dizer, que valor a vida teria para mim? Quer dizer, então nós precisamos de políticas públicas humanitárias. As obras físicas são importantes, mas as obras humanas são mais importantes, porque nós não somos números. Nós somos humanos, nós temos nossos defeitos, nós temos nossos problemas, mas nós temos os nossos sonhos e os nossos ideais, e o governo existe para estender a mão para as pessoas que mais precisam. Porque um empresário, as pessoas ricas, quando precisam do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, eles mandam o advogado resolver o problema. Agora, o pobre, a pessoa que não tem condições, os vulneráveis, que são muitos nesse país, eles precisam exatamente de uma administração mais humana. Um presidente da República, ele tem que ser como uma mãe afetiva que acolhe os seus filhos sem nenhuma distinção. Esse é o problema que o Brasil está enfrentando hoje, está vivendo, e que eu quero estar lá para continuar defendendo, para mudar essa triste realidade que nós estamos acompanhando. A questão ambiental é muito preocupante também. Santa Catarina teve investimento grande na questão da transição energética justa no Sul, inclusive com a venda da termoelétrica Jorge Lacerda. Sua opinião para a transição energética aqui no Estado e no Brasil? Olha, isso é uma questão essencial. A questão energética, você veja bem, a Eletrobras foi privatizada. Eu fui contra a Eletrobras ser privatizada, que é a essência maior do setor elétrico. Porque o setor elétrico ele é essencial para o desenvolvimento de qualquer país e de qualquer estado. Abrir mão da soberania energética é um absurdo. Até porque os Estados Unidos não abriram mão da soberania energética, a Alemanha não abriu mão e o Brasil abriu mão. Por quê? Porque esse governo carrega nos seus ombros a expectativa de que a iniciativa privada faz mais, faz melhor, faz mais rápido e etc. e tal. Só que a iniciativa privada visa única e exclusivamente uma coisa, que é o lucro. E o lucro certo que eles defendem não significa que eles vão atender as pessoas que mais precisam lá nos cantos, nos recantos do nosso Brasil e do nosso estado de Santa Catarina. Então, nós precisamos ter um mínimo de estrutura pública para criar um equilíbrio entre os que mais precisam e os que menos precisam. E é nesse sentido que eu trabalho e nesse sentido que eu imagino que eu deva exercer o meu próximo mandato de senador. STF, rapidamente, a STF tem sido muito criticado por relação com os outros poderes, por decisões. Tem a questão da enfermagem que está na ordem do dia. Presidente Lula, candidato à presidência, o candidato Lula ontem falou sobre esse assunto. Sua opinião sobre o STF? Olha, o STF, o Rui Barbosa já dizia, é a última instância. É a única instância que tem o direito de errar por último. Na verdade, um país que nós queremos para o futuro, ele precisa ter a imprensa livre e soberana, ele precisa ter os partidos fortes, ele precisa ter as instituições fortes, judiciário forte, legislativo forte, etc. e tal. O que nós não podemos é ir contra as decisões da Constituição, porque eu não faço a defesa única exclusivamente dos ministros, mas o que eu percebo é o seguinte, tem muita gente no Brasil hoje que quer que os ministros decidem de acordo com seus interesses. E esse não é o caminho. O caminho é decidir de acordo com a legislação existente.
Para fechar, o senhor tem 30 segundos para as considerações finais. Meu Deus, é tão rapidinho, 15 né? minutos já, candidato. Era uma oportunidade ímpar para mim aqui, trazer o meu abraço aos catarinenses, agradecer pela distinção que me fizeram e que me deram a oportunidade de ser senador por 8 anos. Eu estou preparado hoje para enfrentar esse desafio novamente por mais 8 anos. Acho que fiz o que deveria fazer, nunca ninguém fez o que eu fiz como senador, portanto, quero pedir novamente essa oportunidade para representar os catarinenses lá no Senado Federal. Candidato Dário Berri, muito obrigada pela entrevista, obrigada por estar com a gente na manhã de hoje. Um ótimo dia para o senhor, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Assim a gente encerra essa primeira entrevista, lembrando que a ordem dos convidados foi escolhida por sorteio. Amanhã vou conversar com o candidato ao Senado também, Raimundo Colombo. Estou indo rapidinho para o intervalo e volto já com outras notícias aqui no nosso SC no ar. Sai daí não, até já.